Antigamente, os celulares pareciam tão inovadores, não é? Eram cheios de funções para compartilhamento de arquivos, inclusive transformar o celular em um controle remoto. Mas hoje simplesmente desapareceu. Antes, para passar foto, as pessoas usavam o infravermelho, ou até quando dava para trocar a bateria e o celular durava bastante. A entrada de fone de ouvido então nem se fala, né? E o rádio FM era só plugar o fone e pronto. A gente já tinha música de graça para ouvir em qualquer lugar. Pois é, todas essas funcionalidades sumiram, só que não foi de uma vez, elas foram sumindo gradativamente, quase sem a gente perceber. Mas por que essas tecnologias foram cada vez mais sumindo até quase deixarem de existir? No vídeo de hoje eu vou te contar o que está por trás desse desaparecimento e te mostrar o motivo pelo qual essas tecnologias que eram tão queridas se tornaram cada vez mais obsoletas. A primeira delas foi o infravermelho, que era usado como Bluetooth antigamente. Quem se lembra quando era possível passar uma música para um amigo e fazia uma conexão entre os celulares apontando um para o outro, bem de pertinho. Isso era o infravermelho em ação, o nosso primeiro Bluetooth de baixo custo. Para transferir uma foto ou um toque de celular era preciso alinhar perfeitamente o sensor de um aparelho com o outro, era quase que um ritual. Essa tecnologia também permitia transformar o celular em um controle remoto universal, e isso era muito usado para mudar canais de TV sem que os amigos soubessem, sem eles verem. Era meio que uma trollagem que as pessoas faziam com os amigos. Agora só informação pessoal, na empresa em que eu trabalho a gente tinha ares condicionados, só que eles muitas vezes não tinham o controle ali presente para controlar. Então eu tinha uma colega muito próxima que ela tinha o celular dela da Xiaomi e ela fazia o movimento das paletas do ar-condicionado com o infravermelho do celular dela, que ainda tinha. Eu só não lembro qual foi o modelo, qual Xiaomi era. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Só que o infravermelho ele tinha um problema bem grave ali, ele era bem lento. A transferência de um arquivo pequeno já demorava bastante, era uma eternidade. E se alguém se mexesse ou se passasse na frente da conexão, ele simplesmente caía e tinha que começar tudo do zero. Era um teste de paciência ali, praticamente. Foi aí que o Bluetooth foi aparecendo. Ele era mais rápido, sem precisar de alinhamento e com um alcance bem maior do que o infravermelho. Então ele fez com que o infravermelho se tornasse uma coisa do passado. E depois também teve a chegada do Wi-Fi e dos aplicativos de controle remoto. Então o infravermelho ficou cada vez menos usável. Hoje ele ainda existe em alguns modelos mais básicos, como um lembrete de que antigamente a gente precisava sim fazer um alinhamento ali um com o outro para poder se conectar. Agora vamos fazer um comparativo aqui. Vamos imaginar que o Bluetooth não tivesse existido e as pessoas ainda usassem o infravermelho. Imagine aí quando você for ouvir música no seu fone e você precisar alinhar o seu celular com o seu fone Bluetooth. Seria horrível, porque qualquer mudança ali de posição iria desconectar, não é? Muitas coisas não iriam ser práticas como são atualmente. Foi só um exemplo para você refletir um pouco. Segundo, teclado físico. Para quem precisava trabalhar muito, era viciado em mandar mensagem, não existia nada mais prático do que um teclado físico. Foi aí que o BlackBerry Bold e o Nokia E71 eram máquinas dessas pessoas que usavam bastante o recurso de digitar, não é? Aquele clique na tela e a precisão na hora de digitar era uma experiência incrível, tática quase que viciante. Era a era da produtividade e ninguém digitava e-mails tão rápido quanto usuários de um Motorola Q. Era a sensação de ter um mini computador ali na palma da mão, numa época em que os computadores ainda estavam sendo popularizados. Como o teclado que era ao mesmo tempo uma ferramenta de trabalho e um símbolo de status. Só que de repente tudo mudou. Quando o iPhone popularizou a tela totalmente sensível ao toque, ele não só trouxe um novo tipo de celular, mas ele trouxe uma nova filosofia. A tela, ela precisava ser o centro de tudo. Só que para isso, o teclado físico que ocupava grande espaço do smartphone, ele tinha que sumir. Hoje em dia, esses teclados ainda existem em aparelhos de nicho, quase que como relíquias ali. Mas o fato é que a versatilidade de uma tela que pode ser um teclado, um mapa, um jogo ou um quadro de desenho venceu a precisão de um teclado que só podia ser apenas um teclado. Como eu falei, ainda existem celulares com teclados físicos, mas eles são versões comemorativas especiais. Como a Nokia com o redesign do modelo mais famoso, que é o Nokia 3310, eles relançaram esse smartphone com um novo design. Inclusive, eles até repaginaram o jogo da cobrinha, que era muito famoso, todo mundo já jogou, que eu sei. Eles deixaram o jogo mais vívido, mais lindo. Agora eu senti falta deles incluírem o jogo Space Impact, que era um dos meus favoritos. Quem aí já jogou Space Impact, comenta aqui que eu vou adorar saber de verdade. Esse jogo era sensacional. E eu jogava no celular da minha mãe, porque eu não tinha celular nessa época. Eu era pequenininho, meu Deus, eu tinha o quê? Uns 7 anos por aí. E a prova de que a nostalgia é forte veio com o Nightheart Titan 2, que foi um celular que foi financiado por milhares de pessoas no Kickstarter, exatamente por reviver a experiência de um teclado físico, combinando design retrô com tecnologias como 5G e Android 15. Eles trouxeram um aparelho inspirado no BlackBerry, porém com o sistema Android e um teclado físico. Terceiro, bateria removível. Essa era uma conveniência que a gente nem se dava conta de que era bem valiosa, não é? Era uma verdadeira mão na roda ali, tem uma bateria extra carregada no bolso, pronta para recarregar um celular em questão de segundos. Ou então, quando a bateria do seu celular acabava, era só você comprar uma nova bateria
e colocar ali que o celular tava novinho em folha. Levanta a mão aí quem já usou também aquele carregador universal, sabe? Ele era uma mão na roda, mas eu tinha muita dificuldade para encaixar os polos ali da bateria, mas era só você encaixar, colocar ali na tomada e esperar ele carregar. Só que essa praticidade ela vinha com um preço. Tudo tem um preço, não é? Para ter uma bateria que pudesse ser trocada, os celulares eles precisavam de uma tampa traseira removível, o que deixava o celular com um visual mais grosso e em muitos casos muito mais frágeis. Aquele clique de tampa que antes era normal virou um sinônimo de um design menos sofisticado. A indústria então deu um salto absurdo. Primeiro, os aparelhos se tornaram mais finos e elegantes e a bateria, que agora é interna, fez parte de um design unificado. Vieram os power banks e as tecnologias de carregamento rápido e sem fio. De repente, a necessidade de trocar a bateria na hora já não era mais tão urgente. O design minimalista e a conveniência de recarga rápida venceram a batalha ali, e a bateria removível se tornou apenas uma relíquia do passado. Sexto, entrada de fone de ouvido. Existia uma época em que era impensável um celular não ter uma entrada de 3.5 mm. Aquela pequena entrada redonda era um padrão, todo celular tinha essa entrada. Ele era essencial para ouvir música, fazer ligações sem segurar o celular. E para muita gente era a única maneira de se conectar de forma privada. Só que em 2016 a Apple fez o impensável. Com o lançamento do iPhone 7, a empresa ela removeu a entrada de fone de ouvido e a polêmica foi gigantesca, porque muita gente se revoltou achando que era uma decisão bastante absurda. Eu fui uma dessas pessoas que se revoltaram. Por que tirar algo que era tão fundamental? Eles argumentaram que a mudança era necessária para economizar espaço interno e tornar o aparelho mais resistente à água. Só que isso não é uma decisão que eu achei correta, visto que a Samsung tinha lançado o Galaxy S8, que tinha entrada para fone de ouvido e era também resistente à água. Mas querendo ou não, você sabe que a Apple ela dita tendências, então a partir disso ela empurrou o mercado e aí todo mundo foi tirando gradativamente a entrada de fone de ouvido ali. Ele era um acessório exclusivo, se tornou apenas um produto da massa. Apesar da polêmica, a maioria das empresas também seguiu o padrão e a tecnologia sem fio se tornou um novo normal. Hoje a entrada de 3.5 mm só sobrevive em alguns modelos mais básicos ou aparelhos feitos para um público bem específico, como celulares gamers, que eles precisam sim de uma conexão ultra rápida que tem uma resposta mais rápida do que o Bluetooth, para que não tenha atrasos na transmissão de áudio. É um certo lembrete também para mostrar que quanto mais eles cortam pra gente, mais eles lucram, porque eles vendem fone Bluetooth e afins. Sétima tecnologia, cartão de memória. Antigamente ter um cartão micro SD era uma necessidade. Quando a memória interna lotava, era só você comprar um cartão de memória, inserir no celular e pronto, você conseguia transferir suas fotos da memória interna para memória externa micro SD. Toda a sua vida ali estava salva. Se você precisava salvar um documento, o micro SD iria te salvar. Qual que é o problema? Essa solução virou um problema, na verdade, para as empresas, porque vender um celular com uma memória interna grande era vantagem para o consumidor, mas para as empresas não tanto. Isso porque o cartão de memória era muito mais barato do que você comprar um celular mais caro com bastante memória interna. E isso era muito verdade. Quando as pessoas optavam por comprar celulares com menos memória, justamente porque já tinham um cartão de memória que era só plugar ali e simplesmente tinham mais memória no celular. Sem contar que também era possível transformar o seu cartão de memória em memória interna. Você tinha que fazer root no seu celular para poder unificar essas memórias. Essas memórias, por mais que ficassem juntas ali no sistema, uma era removível, por exemplo, você não podia instalar aplicativos direto no cartão de memória, era só para fotos, vídeos, músicas, mas com o root você podia unificar essas duas memórias e transformar tudo em um só. Então, aplicativos e jogos você conseguia instalar diretamente no cartão de memória também. Para resolver esse problema, a indústria começou tudo de forma bem sutil. Aos poucos eles foram lançando celulares com mais memória interna nos top de linha. Por exemplo, 64 GB virou um novo padrão, depois veio 128 GB, depois 256 GB e hoje a gente já tem celular com até 1 TB. Junto com isso também veio a questão das nuvens, né? A Apple já fazia isso com o iCloud, eles nunca deixaram você usar cartão de memória no seu celular, e aí aos poucos a Google foi adotando o Google Drive, Google One na verdade agora, e também tem o OneDrive da Microsoft, ou seja, eles começaram a vender espaço em nuvem para as pessoas comprarem e deixarem o cartão de memória de lado. Isso fez com que o cartão de memória fosse cada vez mais sumindo, ainda não desapareceu, muita gente ainda usa para passar arquivos, deixar arquivos salvos, sem contar também que tem o público das máquinas fotográficas que usam o cartão SD para poder salvar os seus vídeos, suas fotos e afins. Mas a gente sabe que hoje em dia o que prevalece é a nuvem, querendo ou não, as pessoas usam a nuvem para tudo porque é prático, você consegue acessar de qualquer lugar. O cartão de memória, se ele estragar, você perder, já era. Oitavo, rádio FM. Antes dos aplicativos de streaming como Spotify, Deezer, YouTube Music e Apple Music, existia uma maneira de ter música de graça que era só você usar o rádio FM. A maioria dos celulares vinham com essa função e era só plugar o fone de ouvido, que ele servia como uma antena, para ter acesso ao mundo de estações e programas. Era muito simples, era universal e não precisava de internet sequer. Agora você deve estar pensando, por que algo tão sutil sumiu? Bom, a resposta é bem simples. Primeiro, a questão dos royalties. As fabricantes de celular não
queriam pagar para ter essa tecnologia. E as operadoras de telefonia, por sua vez, tinham um interesse bem claro ali em empurrar as pessoas para o consumo de dados, porque você gastando mais dados, as operadoras ganham mais dinheiro. Então, ao focar na internet e aplicativos de streaming, as empresas foram gradualmente removendo a função. Hoje em dia o rádio FM é bem raro, na verdade tem como você ouvir rádio online, você só encontra também as funções do rádio FM antigo em celulares mais básicos, analógicos, aqueles feature phones. Então o sinal analógico foi substituído por dados e hoje a nossa música, que antigamente era de graça, para isso você precisa pagar agora por mês para você assinar o YouTube Music ou o Spotify sem anúncios. A verdade é que cada uma dessas tecnologias morreu, não porque era inútil, mas porque ela foi substituída por algo que prometia ser melhor. Mas aí você deve estar pensando, será que no futuro a gente vai sentir falta do que os celulares oferecem hoje em dia? Acredito que a gente possa ter aquela mesma sensação de nostalgia, como eu falei no meu último vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu falei sobre os celulares, em que como eles perderam cada vez mais a sua identidade e funcionalidades para focar no minimalismo. Eu falo que antigamente muitas coisas elas foram melhoradas, por exemplo, rádio FM. Hoje em dia tem podcast, você consegue escolher o que você vai ouvir. No Bluetooth é muito mais prático você ouvir as músicas no seu fone, você poder conectar o seu mouse, sua caixinha de som para você transmitir as suas músicas da forma que você mais desejar, você colocar o seu álbum favorito do seu artista. Eu acredito que hoje é mais prático do que rádio FM. E se você quiser acessar as notícias mais locais, tem a questão, né, das redes sociais. Hoje em dia também você tem podcasts diários que as empresas de jornalismo locais elas fornecem. Então hoje em dia você tem tudo mais fácil ali com o aplicativo de streaming e muito mais. Mas eu quero saber de você agora. Você acha que essas tecnologias fazem falta para as pessoas? Me conta aqui que eu vou adorar saber de verdade. Ou você acha que realmente faz sentido essas tecnologias terem sumido porque antes não era nada prático, né? Não era nada legal e hoje está bem melhor? Deixa aqui sua opinião que eu vou adorar saber de verdade. Eu leio tudo, respondo sempre que possível. E muito obrigado de verdade para você que assistiu o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu tô trazendo vídeo aqui semanalmente para você sobre tecnologia, curiosidades, e a gente está discutindo aqui bastante sobre muitas coisas, sobre nostalgia, sobre os aparelhos da Apple, da Samsung, da Motorola, celulares de tela curva, e de verdade, tá muito legal os conteúdos aqui no canal. Então se inscreve aí, já dá uma passada no canal para você dar uma olhada nos outros vídeos. E claro, antes de sair desse vídeo, já vou fazer um merchan aqui do meu último vídeo, justamente onde eu falei sobre os celulares, como eles foram cada vez mais perdendo a identidade, no design que eu falo, e focando cada vez mais no software. Por que isso aconteceu? Por que os celulares antes, eles eram tão inovadores, tinham tantas funções de hardware? Hoje em dia a gente não vê mais tanta visibilidade, tanto foco no design e mais no software. Quer saber mais? É só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela e eu já te vejo em alguns segundos. É rapidinho. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau!